pedir, como é seu nome, irmã? Marta. Marta, faça uma oração pedindo a Deus que nos oriente, né? Por favor. Paz, Deus, e te da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Como vocês sabem, nesse período nós estamos estudando a nossa lição, nossa revista, ela é toda do livro de Hebreus. E nós, no decorrer do percurso, vocês já tiveram 6 lições. Hoje nós estamos com a lição 7, cujo tema é o Filho de Deus e o Novo Conceito. Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. Eu que vou ler. Alguém está aí? Não, né? Hebreus 8:6. Engraçado, hoje eu estou no 6. Cujo é o nosso texto áureo, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. Então, a base do nosso estudo todo está em Hebreus 8:6. Então, eu fiz uma introduçãozinha aí, falando aqui com os irmãos. Essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. O autor é desconhecido. Muitos estudiosos atribuem a escrita a Paulo, a Barnabé, a Lucas, mas aí o que a gente tem o que nós percebemos nessa carta, não importa quem escreveu, o objetivo foi alcançado. E essa pessoa que escreveu, ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Era uma pessoa cheia de conhecimento da palavra, conhecimento das necessidades do povo aí naquele momento. Então era uma pessoa que foi usada, porque qualquer dúvida que alguém possa ter quanto à superioridade, quanto ao papel de Jesus, lê Hebreus. Então é um livro muito rico e foi inspiradíssimo essa pessoa que escreveu. Então não interessa quem ou quem, né? Essa carta foi uma carta de advertência aos crentes judeus afastados da pureza do Evangelho e da caminhada de fé. Então essa carta foi dirigida, naquela época, os judeus, eles sabem que depois que Jesus morreu, o povo eles foram muito oprimidos, eles foram perseguidos. Então esses judeus, eles ficavam com muito medo. Então eles diziam assim: o Messias morreu, nós não temos mais nada, vamos voltar para as velhas práticas. Eles queriam voltar para as velhas práticas do judaísmo, que foram necessárias. Aquelas práticas, elas foram necessárias, mas foram necessárias como forma de aprender, de ensinar o povo. É como se fosse um ensino para preparar a nossa mente para entender o sacrifício de Jesus. Então, o que foi que aconteceu? Eles começaram a se dispersar, se afastar. Então, essa carta foi dirigida a eles. Esse livro testifica sobre a superioridade de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Enfatiza o trabalho contínuo do Redentor na vida daquele. Eu gosto muito dessa palavra contínuo, né? Depois a gente vai ver no decorrer do percurso que essa palavra contínuo, ela é muito confortante para a gente, não é? Porque a palavra diz que ele nem dorme nem dormita. Você já pensou Jesus continuamente intercedendo? Não é por esse povo que está aqui dentro, não é pela família de Marta, é um por um individualmente, segundo a necessidade pessoal de cada um. Não é lindo isso? Aqui, contínuo, enfatiza o trabalho contínuo do Redentor na vida daquele que se volta para ele em obediência e fé. Então, aí uma introduçãozinha de quem escreveu, o que ano, qual era o objetivo. E
E a gente vê que a carta foi tão inspiradora que ela parece que foi escrita para a gente, né? Não é isso? Foi escrita para aquele povo lá, 65 depois de Cristo. 2000 anos depois, olha nós aqui, recebendo essa carta, entendendo e ela agindo no nosso coração. Porque essa palavra ela tem vida, né? Ela quando liga, ela tem vida. E ela nos traz vida. Aí nós vamos agora para Hebreus 7, de 1 a 2. Quem ficou aí? Sou eu. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Quando ele começou o escritor a fazer as explicações, ele chegou a falando aqui inicialmente sobre esse rei de Salém. Esse nome, Melquisedeque, significa rei da justiça. E os estudiosos dizem que Salém era Jerusalém lá naquela época. É o Monte Jerusalém é hoje. Então ele era rei da justiça. A genealogia de Melquisedeque ela é desconhecida. Alguns dizem que ele é uma tipologia de Jesus, como na realidade era o próprio Jesus, mas ninguém sabe. Mas nós sabemos que ele era o rei de Salém. Ele era rei e sacerdote. Quem está com Hebreus 7,3? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem um princípio de dias, nem fim de vida. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sacerdote do Deus Altíssimo, baseado na justiça, paz, qualidades eternas e imutáveis. Então era uma tipologia de Jesus. Inclusive a gente pode observar aí, eu até anotei aqui. Não sei se vocês lembram de uma passagem na Bíblia do rei Uzias. Ele foi um rei muito poderoso, ele foi muito abençoado. E uma certa hora, não acontece com a gente, né? Não acontece, ele se ensoberbeceu, ele ficou muito vaidoso. Então ele ele entrou no santuário para queimar incenso, sendo que isso é uma ordenança só da tribo, só o sacerdote poderia fazer isso, os levitas poderiam fazer isso. E ele recebeu o castigo dele, porque ele se tornou leproso e morreu leproso. Mas a gente vê aí a diferença, que Melquisedeque, ele aponta para o Cristo, porque ele é rei e sacerdote. Quando a gente sabe que pela lei só pode ser rei, os reis eles geralmente saíam da tribo de Judá, era uma tribo de reis, e a tribo de Levi, sacerdotes. Mas Jesus, o incomparável, eu gosto sempre dessa palavra, Jesus é incomparável, ninguém pode se comparar a ele, só ele é rei e sacerdote, e pode ser rei e sacerdote, porque foi designado pelo próprio Deus, pelo Deus que é eterno, pelo Deus Pai. Então, Melquisedeque, ele era o reino dele baseado na justiça e na paz, qualidades eternas e imutáveis, a qualidade do nosso Jesus, né? Ele apontava para Cristo, rei e sacerdote. É ele, rei e sacerdote. Aí agora nós vamos ver aqui a relação entre, já apresentei a vocês com Melquisedeque. Outra parêntese. Melquisedeque ele é citado umas 2 vezes na Bíblia. Ele é citado em Gênesis, Gênesis e também nos Salmos. Salmo 110. Isso, 110:3. 110:3. Mas também que no Velho Testamento fala muito dele, né? Eu já li no Velho Testamento de Melquisedeque. Eu não estou lembrado, já li sobre Em ele. Gênesis, com Abraão, e Davi fala em Salmo 110. Agora nós vamos para E a gente esquece, ler e esquece, eu vou lembrando, né? a relação entre sacerdócio de Arão e Melquisedeque. O escritor do texto ele começa explicando quem é Melquisedeque, a linhagem dele, o papel dele, e agora ele vai comparar a relação entre o sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Hebreus 7, de 4 a 10. O sacerdócio de
ali aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, aqui, Sua versão nova, sua versão sua? aqui nós estamos vendo aqui ele explicando, né, que Abraão, quando ele chegou lá na terra, ele começou a prosperar. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Dar o dízimo, deu o dízimo, né? O dízimo, ele sentiu no coração dele a alegria, uma forma de agradecimento, de adoração ao Senhor. Ele entregou esse dízimo ao Melquisedeque. Ele está vendo aí e está mostrando a superioridade. Porque se Melquisedeque foi abençoar Abraão, é porque ele era superior a Abraão. E, consequentemente, Arão, a tribo de Levi, não é da genealogia de Abraão. Então, a superioridade de Melquisedeque está aí, ó, explicada. Não tem como errar, né, irmão? Não tem como ter dúvida nenhuma. Prosseguindo, o sacerdócio superior de Arão. Calma aqui, estava prestando atenção. Porque tem gente que. Eu também, eu já vendi uma propriedade, mas eu não dei dízimo, porque uma época eles queriam tinha dado dízimo, né? Ela teve, quando eu vendi a casa aí, eu ia interar com 200 mil para comprar meu apartamento há 14 anos atrás, entendeu? Mas Deus sabe o porquê, né? Eu não tinha um outro para comprar. Quer dizer, eles têm que doar o dízimo de uma propriedade que eu não vendi, né? Quando você troca o valor de um imóvel de 200, vou comprar outro de 200, você não está tendo lucro. Não estou tendo lucro. Não está tendo lucro. O seu dízimo é em cima daquilo que você tem de venda e acréscimo. Você vai dar o dízimo em função do ganho. O ganho. Mas se você só está trocando a forma, você tem uma casa de 200, então comprou outra casa de 200. Você não tem lucro. Agora você pode dar uma oferta em gratidão ao Senhor. Aí você pode dar, Senhor, eu reconheço que eu, apesar de ser o mesmo valor, mas eu estou muito mais bem atendida do que estava antes. Eu quero dar uma oferta Eu em gratidão. sabe, alguém sabe assim. O problema que eu tive com ninguém prestei um dinheiro a ele, né? Porque na justiça assim, porque eu vi uma coisa de o BMG e ficou 2 anos me cobrando de novo, né? No consignado, sabe, velho? Aí, eu era advogado também. Aí eu peguei, né? Eu recorri. Eu recorri, aí eu ganhei, eu paguei, foi 3 mil tantos, tá? Até 1.500, recebi o dobro, quase o dobro, né? 3 mil. Aí eu dei o dízimo disso, porque era uma coisa. Eu já tinha pago, não dei total, não vou mentir que eu dei 600 reais. No certo era 600, né? Mas eu não dei 600, eu dei 300. Porque de forma de gratidão, isso foi o dinheiro que eu estava descontando no ordenado. E aí, a briga com a programas lá que vão da manhã. Aí eu entreguei a Deus e deu um novo, sabe, 6 anos. Engraçado, eu não pensei dessa forma que ele falou. Eu também, não pensei não. Eu sempre achei que era de tudo. De tudo. Independente. Aí eu É porque também vai conhecia ser o resto pra lá, não sei. Eu também, irmão. E por que, sabe por quê? Porque seu livro na Glória, o marido de Elétrico, eu não vi uma explicação sobre isso há uns 14 anos atrás. Eu falei, mas seu livro que ganha 20 mil, 30 mil, será que dá o dízimo? Aí ele, olha, Glória, se for cristão, dá. Eu falei, bicho, será que é por isso que eu secretário no filho, porque eu quero que ele fique na igreja. Eu falei, será que é por isso que quem ganha bem não fica caro? Ele não dá. Hebreus agora, ó, sacerdócio superior de Arão, Hebreus 7, de 11 a 18, eu leio. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Entenderam por que não? Porque Arão, ele é um ser mortal. E o sacerdote, ele é sacerdote do Deus eterno, né? E Melquisedeque não era mortal, não? Era, não? Não, mas aí é que fica a dúvida. Porque a gente não conhece nem o início, nem o fim.
Por isso que os estudiosos dizem que ele é uma tipologia do Cristo. Ele é como se fosse uma tipologia do Cristo. Apontava para Jesus. Ninguém sabe pai nem mãe. Então fica esse parêntese. Mas que, como os estudiosos falam, no final das contas, nada disso não se interessa. Nos interessa entender que só é rei e sacerdote, só quem pode ser o Senhor Jesus. Por isso que dizem que Melquisedeque é uma figura do próprio Jesus. Alguns dizem que era o próprio Jesus, mas não vamos entrar nesse mérito. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Porque só poderiam sair sacerdotes da tribo de Levi, não é isso? E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu? Segundo Melquisedeque, só ele poderia ser rei e sacerdote. Não existia, não poderia. Vocês viram o rei, ele foi querer ser sacerdote, entrou no santuário e ele foi condenado, né? Morreu leproso. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que foi que aconteceu aí? Melquisedeque, rei de Salém, rei da justiça e da paz, ele é superior. Mas aqui nós estamos mostrando a superioridade de Melquisedeque sobre Arão, sobre o sacerdócio de Arão. Por quê? Porque Arão, ele não era um sacerdote eterno, um sumo sacerdote eterno. E Melquisedeque prefigurando Jesus, sim. Arão era rei, o nosso sumo sacerdote é rei e sacerdote. E por que Melquisedeque é superior a ele? Porque Arão veio dos lombos de Abraão, não é isso? Não é da genealogia? Então, quem foi que abençoou Arão? Foi Abraão que abençoou Melquisedeque? Ou Melquisedeque que abençoou Arão, ou Abraão? Então, ele é superior. Então, vem como está mostrando a superioridade de um sobre o outro. Então, aí está entendido aí direitinho. Tá aí. E agora nós vamos ver a superioridade de Cristo sobre Arão. Aí é o nosso ponto. Porque toda essa carta é para mostrar como o nosso Senhor é incomparável, Ele é absoluto, Ele é único, Ele é maravilhoso. É a palavra que mais o define, maravilhoso. Ele é único, ninguém se compara a Ele. Interessante uma coisa que você falou agora há pouco, a pedagogia de Deus, né? A pedagogia de Deus. Para nos ensinar. Ele criou o sacerdócio de Arão, o Levítico, para poder pedagogicamente mostrar ao povo que era se relacionar com ele, a forma de se relacionar. Por quê? Porque quando ele tentou diretamente com o povo, lá no Monte Sinai, o povo, olha, com medo, não, mas você vai lá e você é o nosso intermediário, você ouve e traz para a gente. Então teve que criar um reino de sacerdotes, uma tribo de sacerdotes para poder fazer. A partir de agora que vocês estão tendo uma noção de que há um grupo de sacerdotes, esses sacerdotes que se relacionam comigo, eu quero dizer que tem um sacerdócio maior, é o de Jesus. Mas não é de Arão, não. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Nem Abraão sabia. Abraão pensava que só ele tinha o conhecimento de Deus tudo. De repente aparece Melquisedeque não só como servidor de Deus, servo de Deus, como sacerdote. Você está na frente de Abraão. Conhece mais Deus do que Abraão conhecia. Então ele vai dar o dízimo, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, a legitimidade de Melquisedeque. E aí Deus profetiza através de Davi que Jesus será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não o da lei. O da lei foi só por um tempo, para que eles tivessem entendido. Se fosse segundo a lei, o que aconteceria? Seria um sacerdócio
limitado. Mas o nosso não, ele é rei e sacerdote eternamente. É uma coisa maravilhosa para todos nós. Então nós vamos agora ver Eu vejo assim que Melquisedeque foi escolhido, estabelecido por Deus diretamente. Por isso que ninguém sabe, conhece a genealogia, ele tem idade. Aqui tem uma passagem que fala que, assim, como se ele não tivesse princípio de dias nem fim de vida. Então, mostra assim uma eternidade também nele, na pessoa de Melquisedeque. Enquanto que os outros sacerdotes que vieram da linhagem de Arão foram estabelecidos pela lei. Pela linhagem, pela lei. Então, eu vejo assim, Deus, Melquisedeque está ligado diretamente a Deus, Arão e os demais levitas instituídos pela lei, que também foi dada por Deus. Mas uma diferença, porque Melquisedeque já foi mostrar, apontar para a figura de Cristo. Apontava para o Cristo. Não, aí a Bíblia não fala. Aí só cita dessas duas vezes. Entendeu? Ele apontava para o Cristo. O Cristo quem é? Melquisedeque, rei e sacerdote. Só vai haver Jesus, rei e sacerdote. Isso está mostrando aí, ó, a superioridade dos ministérios, dos sacerdócios, para a gente chegar aqui agora, a superioridade de Cristo sobre Arão. Constituído sacerdote por juramento divino, Hebreus 7:21. Não simplesmente chegou, eu sou rei e sacerdote. Foi o juramento divino, Hebreus 7:21. Mas este o juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa mais linda, né? Confirmando tudo. O texto está em Salmo 110:4. E isso também está lá. Fala confirmou. Cristo, sacerdote eterno. Qual é a diferença aí? Ele é eterno. Os aronitas não. Eles eram temporários, transitórios, né? Morriam. Isso. Diretamente, né? Todo ano. Então a gente está vendo aí a superioridade do Senhor. O sacerdócio de Cristo é baseado em realidades celestiais. Tudo vem do próprio Deus. É maravilhoso, é perfeito, é justo, é verdadeiro, é cheio de amor, de misericórdia, de graça. O sacerdote de Arão, o sacerdócio de Arão, dizem respeito a símbolos e ritos. Não é isso, gente? Eu estava lendo, gente, é uma coisa assim, como o nosso Deus, ele nos entende a nossa limitação. Como eu estava dizendo ao irmão, se não tivesse todo esse preparo aí, ó, de se instituir os levitas, o sacerdócio, os sacrifícios, tivesse todo aquele aparato, todos aqueles ritos, como é que aquele povo e nós agora, 2000 anos depois, poderíamos entender que chegou aquele homem cheio de poder, andando com daqueles 12 homens, de repente aquele homem morreu e disse que o sangue dele nos salvou. Quem é que entendeu? Então tudo isso, Jesus, Deus é maravilhoso, o plano dele é maravilhoso, e eu me encanto, porque eu fico pensando assim, desde a eternidade ele já estava conceituando o mundo nas mãos. Lá em Efésios, ele sonhou tudo isso, toda esse projeto todo na mente dele, uma mente perfeita, cheia de amor e de verdade e de justiça. Então, Arão, tudo isso aqui, ó, foi necessário, aqueles ritos. Como o irmão falou, foi pedagógico. Como poderíamos entender esse sacrifício de Jesus? E eu estava lendo, viu, que quando vai fazer o sacrifício anual, são 2 bodes. Um é sacrificado e o outro é solto no deserto. Significando que aquele que é deixado no deserto é que simboliza os nossos pecados. Então era tudo um símbolo, né? Como é que iríamos entender esses símbolos? Do Éden, onde Deus diz que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, até a morte de Jesus na cruz, quanta coisa aconteceu para se chegar até lá, né?
Com certeza. Então tudo isso a gente vê como, olha que lindo, como Deus nos entende. Não é? Respeita as nossas limitações. Isso, e ele vai ali, ó, a gente pensa que não tem sentido nenhum, nada. Por que isso? Mas a gente vai vendo que ele fez tudo planejado, uma mente maravilhosa, para que nós possamos entender agora como nós entendemos todo o sacrifício de Jesus, tudo que ele passou ali, tudo aquilo ali não foi em vão, tudo aquilo ali tem um significado. Então, o sacerdócio de Arão diz respeito a símbolos, ritos, terrenos, foram uma tipologia do sacrifício de Jesus, que esses símbolos e ritos se fizeram necessário, que a gente vai ver na velha aliança. Mas como eu estava lendo, como é que pode ser, qual é a coisa incoerente? A aliança, a nova aliança é contrária à velha aliança. Nada disso, é uma complementação, é ela se concretizando, porque seria incoerente Deus fazer uma coisa e desfazer depois. Não, é uma sequência, uma lógica perfeita de Deus. Como entenderíamos? Não poderíamos entender. Então aí ele está vendo aí a diferença do sacerdócio. O sacrifício dos sacerdotes eram repetitivos e ineficazes. Se fazia ano a ano, eu creio que ano a ano, diferente de agora, né? As pessoas iam com pecados diferentes. Não é, irmãos? Aquele pecado já deixei para lá, já bateu o bode lá, não é, irmãos? Ineficazes. Todo ano o prontuário era diferente. Eu acho que os irmãos lá, né, quando iam levar, já levavam as cópias lá, tá? A mesma coisa, já apresentava lá, pedia perdão, né? Tinha o sacrifício, tinha o bode que ia levando lá os pecados lá para o deserto. Então, eles eram sacrifícios repetitivos, ineficazes, mas que precisavam acontecer para que nós entendêssemos, para que eles entendessem. E o sacrifício de Cristo, ele foi único e suficiente. É perfeito, único e suficiente. Mas isso aqui só foi único e suficiente porque entendemos. Porque era necessário todo aquele rito, toda aquela preparação. Jesus é santo, inculpável e puro, diferente de Arão, né, gente? Né? Arão não tinha culpa, ele era puro. Na cruz, Jesus resolve tudo. Olha o que Jesus faz na cruz. Ele promove a expiação, cumpre a nossa pena, toda a nossa culpa, tudo ele levou ali naquela cruz, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo ali. Ele cumpriu, ele pagou a pena. Ele foi redentor ali naquela cruz. Ele nos libertou. E ele é o nosso intercessor continuamente. Ele é o nosso advogado. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vocês veem aí, irmãos, a lei, a antiga aliança, ela foi necessária e é necessária, porque quando a gente vê ali aquelas leis simplesmente representam o caráter de Deus, não é? É o caráter de Deus ali. Ali é como se fosse um lembrete. Você olha aquela lei e você diz, eu tenho que ser assim, eu tenho que lutar para ser assim, eu preciso ser assim para agradar o meu Deus. Ela não veio para condenar ninguém, mas só que ela estava condenando, né, a lei. Então, se fez necessário o Cordeiro de Deus vir, diferente daqueles cordeiros, diferente daquele sacerdote que era mediador. Agora nós temos o mediador eterno, o Filho do Deus vivo. É uma coisa poderosa, uma coisa grande, né, irmã? Maravilhosa. O sacerdócio de Cristo, Hebreus 7:26.
porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, gente, a velha aliança, ela se torna insuficiente. Por quê? Porque ela mostrava o pecado, não é isso? A lei não era o caráter de Deus ali, todo o caráter de Deus, quando é confrontado, mostrava o pecado, mas não remove, não removia, era só um lembrete. Então as pessoas continuavam naquelas velhas práticas. Aí eu estava lendo assim, como é que aquelas pessoas que foram salvas naquela época, aí eu encontrei, sabe como foi que elas foram salvas naquela época? Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, né? O Novo já se concretiza, a vida. E o que é que acontece? Quando aquelas pessoas elas foram salvas lá no Antigo Testamento, na aliança, a antiga aliança, é porque elas creram nessas profecias todas que estão aí. Elas creram que viria o sumo sacerdote. Então elas foram salvas pela graça. Entendeu? Nós agora somos salvos porque nós cremos que ele veio. Eles creram lá que ele viria. Ele viria e ele veio, não é isso? No nascimento de Jesus, havia aqueles que queriam matar Jesus, esperando cumprir a profecia para matar. Pois E quando nós estamos aguardando para adorar. Isso. Então eles foram salvos por essa graça, que ela vem desde sempre. Então eu fiquei, que coisa linda, né? Que a gente se pergunta, se não tinha graça, a gente achava que não tinha, eu achava que não tinha graça. Tinha sim. Porque eles creram. Então, e como é que a gente pode crer se a gente não conhece? Por isso o importante é a escola bíblica dominical. Porque aqui a gente se aprofunda, a gente vê que tudo aqui, uma vírgula, um sinal, um acento, tudo tem sentido, tudo tem vida e nos traz vida, essa vida que a gente precisa, porque no dia a dia a gente não vive, né, irmãos? É um corre-corre, é uma mudança, a gente fica com uma confusão, corre para lá, corre para cá, e a gente não tem aquele tempo de se dedicar, nós precisamos tirar esse tempo, porque é importante a gente conhecer. E quando a gente conhece, a gente ama mais, né? A gente respeita mais, a gente teme mais, porque a gente conhece o poder dele, o amor dele, a verdade, a justiça e a misericórdia dele. Então a gente tem que ter esses momentos, sim, de conhecer mais do nosso Deus. E aqui o próprio Deus vai explicar isso. É a fé, essa graça vem pela fé, não vem no Deus vivo. É isso que eu estou dizendo, eles creram que ele viria, creram. Creram que existe um Deus, que existe a promessa, que ele é fiel. Mas aí eu abro um parênteses, eu fico pensando, é porque eu assisto muito filme, eu amo filme que tem judeu. Então a gente vê, gente, aqueles homens, eles não saíam daquelas sinagogas. Olha o tamanho do livro, pesadão. Olha, eles ficavam lá, eles ficavam maravilhados, estudavam, mas tudo aqui não entrou nada. Ele não tinha misericórdia. Isso, porque não entrou nada aqui. Porque o Messias nascendo e eles não perceberam. Lá no Oriente, astrólogos que sabiam da profecia, viram aquela estrela diferente, eles estudavam os astros. Essa estrela nunca apareceu. Será que não é daquela história lá daquele povo? Vamos dar uma olhadinha. Aí lembraram e foram olhar. Aquela estrela é diferente. Vamos lá. Vamos ver aonde é que ela... Entenderam? Que esses homens lá debruçaram de noite, noite e dia. E outra coisa, isso era passado de geração em geração. Eles casavam, tinha muitos que iam lá ver os avós que estavam lá, eles cantavam as barbas, os homens assim, bem respeitados, com o conceito lá em cima, e debruçado e não entende nada das escrituras, não entende nada do Senhor. Não entenderam nada disso aqui. Já estavam querendo voltar para as velhas tradições. Então, isso só ocorre lá naquela época. Nada disso ocorre. Então a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes a gente está se deixando levar, como eu falei, né? A maré do mundo. É uma brincadeira, vem aquelas ondas muito fortes. A gente começa a ser levado por elas.
E a gente esquece dessa relação tão importante. É o nosso oxigênio. O oxigênio da nossa alma é o Senhor. Precisamos nos achegar cada vez mais. Mas não é ir para a igreja, não. É todos os momentos, todas as horas. Porque o tentador, ele está aí, ó. Muitas vezes, ele não tenta a gente, mas a gente está vendo o nosso ente querido lá. A gente olha assim, a gente percebe tudo que está acontecendo ali. As armadilhas, as tentações. E a gente fica com o coração vivo. Mas a gente tem que continuar intercedendo como sacerdote de Deus eterno, porque todos nós somos sacerdotes. Fazendo um paralelo, porque a carta aos Hebreus só usa muito lá no final Abraão, né? O exemplo da fé e perseverança de Abraão, que aí ele cita outros exemplos de fé, porque justamente esse público para qual está sendo escrita a carta, eles estavam tendo problemas em perseverar na fé, de diversos motivos, com diversas consequências, mas era a perseverança na fé que está tendo problema. Ele cita várias vezes, aquele que recuar na fé, Deus não tem prazer nele. Então, quando você pega Abraão, você vai no capítulo 12, Deus está chamando Abraão, sai de tua terra, sai de tua parentela, que eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então faz toda aquela promessa. Abraão sai, passam-se anos. Abraão foi chamado com 75 anos. Provavelmente se passou uns 10 anos, Abraão já saiu da terra, da parentela, saiu da terra onde estava, foi para Canaã, andou em Canaã, passou muitas situações em Canaã. Ló foi sequestrado, né, por aquele povo. Abraão fez um movimento, não tinha exército, mas fez lá, juntou um bocado de gente, foi lá e enfrentou. Já tinha ido para o Egito, voltou do Egito, houve tanta coisa, mas não tinha filho. Não tinha filho. Abraão já está com mais de 80 anos. Abraão começou a... Deus percebeu. Aí você chega no capítulo 15, que Abraão teve que ir para a guerra, sem exército, mas foi, e ganhou. Mas quando ele voltou, meu Deus, e a próxima guerra? E a próxima batalha? E a próxima adversidade? Eu estou numa terra que não é minha, de posse, estou pela fé, não pertence a nenhuma dessas nações, porque eu não sou de nenhuma dessas nações, eu não tenho proteção de nenhuma nação, toda a minha proteção é baseada no Deus que eu conheço, e que essas pessoas não conhecem. Aí Deus aparece. Abraão, eu sou teu escudo. Sou eu que te defendo. Abraão, eu vou cumprir as minhas promessas. Olhe para o céu e as estrelas. Assim será a tua descendência. E repetiu várias coisas que ele disse, eu estou contigo. Mas Senhor, mas eu não tenho filho. Das tuas entranhas eu gerarei o teu descendente. Das tuas entranhas. Ele vai e repete as promessas, confirma as promessas, e diz, eu estou contigo. E eu vou cumprir tudo que eu vou fazer com você. Isso é vida pela fé. Teremos momentos de batalhas, adversidades, fragilidades humanas. Desânimo, mas ele não vai se instalar. Mas o Senhor renova todo dia a nossa esperança nele. Amém. Falei aqui, não foi? 7:28, Fortaleza. 7:28, sacrifício. O sacrifício. O sacrifício de Jesus remove pecados. Jesus é superior aos anjos, a Moisés e a Arão. Só ele pode. Só ele. Então, se fez necessário que ele viesse, mas não para anular tudo que foi feito, não, mas só para mostrar que ele é agora o Cordeiro de Deus. É ele que tira pecados. Que aquela morte na cruz não foi qualquer morte. Aquele sangue derramado, ele tem poder. A superioridade do ministério de Jesus, demonstrado pelo seu caráter inculpável. Ele poderia ser o ministro de Deus, porque ele não tem dívida nenhuma. Ele é superior a tudo. Ele é perfeito, ele é um cordeiro puro e perfeito. Só o sangue dele remove pecados. E a superioridade do sacerdócio de Jesus
sua oferta perfeita. Hebreus 7:28, ele é a oferta perfeita. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Amém. Não é nada, é tudo segundo a ordem divina, tudo com o aval do Senhor. Cristo é o sacerdote e sacrifício perfeitos. Olha que coisa mais linda. Tudo aí, ó, todos esses ritos, tudo que aconteceu, tudo é para mostrar. Porque ele é único também nisso. Ele é rei e sacerdote, só ele pode ser. Só ele. Vai alguém tentar tomar o lugar de um sacerdote. Então nós temos que ter isso em mente, né? Deixa o homem trabalhar. Está errado, ela problema dele e Deus. Né? Vamos deixar os sacerdotes trabalharem, os pastores, os líderes. E ele também, além de ser o sumo sacerdote, ele é a própria sacrifício, ele é a oferta. Olha que coisa mais linda. Só ele pode, ele é incomparável. Ele é incomparável. Jesus é apresentado como mediador de uma aliança melhor. Porque quem eram os mediadores? Os mediadores eram homens fracos e que tinham que, antes de sacrificar pelo povo anualmente, faziam um sacrifício por si próprio, por eles mesmos. Jesus precisa disso? Jesus precisa disso? Não, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Vocês já pensaram nisso? Eu fiquei pensando, gente, tinha que ser por eles primeiro, porque Deus sabia que eles não eram perfeitos. Sabiam que eles não eram inculpáveis nem puros, como o nosso Senhor. Então, ele é apresentado como mediador. Nós não precisamos mais dessa mediação diante do Senhor. Ele vai lá pessoalmente e leva as nossas queixas, as nossas súplicas e os nossos pedidos. Ele apresenta continuamente, olha continuamente de novo, intercede continuamente. Ele é o nosso advogado fiel. Advogado fiel. Jesus e sua expiação como a verdadeira fonte de salvação. Então, quando ele paga a nossa pena ali, ele expia ali, ele é a nossa fonte de salvação. Por isso que ele fala com toda a propriedade, porque só ele pode falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, porque as pessoas ficam dizendo aí, qual é o jargão, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só o Senhor Jesus nos leva a Deus. A aliança, eu abri um parênteses aqui para falar da aliança. A antiga aliança eram sinais e figuras, sombras. Era uma forma pedagógica. O Senhor queria que nós entendêssemos, quando chegasse o sacrifício, quando se concretizassem todas aquelas promessas do Velho Testamento, nós entendêssemos por que tudo aquilo, quem era Jesus, o que ele representa para nós. Então, e essa antiga aliança também, abrindo parênteses, ela era destinada para Israel. Não foi para o povo de Israel, a aliança? Os hebreus ali. Mas agora, com a nova aliança, que foi a confirmação de tudo acontecido. Então, nós não podemos ter dúvidas nenhuma, né, gente? Que tudo aquilo é a mais pura verdade. Isso aqui é a verdade. Então, a nova aliança foi a confirmação da antiga aliança, a realidade da antiga aliança. E o detalhe, ela não está sendo mais escrita só para aquele povo, ela é para todos nós. Não é lindo? Não é lindo? Porque quando se ensinou aqui, isso foi passando de geração em geração, os profetas, os discípulos. Uma vez eu vi um relato sobre isso aí que você está falando, que é de emocionar a maneira como a pessoa colocou, né? Detalhes que como era o sacrifício. O sacerdote recebia o cordeiro para fazer o sacrifício por si mesmo, na parte de fora do tabernáculo,
ele fazia o sacrifício, depois fazia o sacrifício pelo povo, e só ele entrava no santuário, e só ele poderia chegar ao Santo dos Santos e aspergir o sangue do Cordeiro sobre a Arca da Aliança. Mas um detalhe, na vestimenta do sacerdote, na beirada, na borda, tinha os sininhos. Porque quem estava do lado de fora, Tinha que ouvir a o sacerdote está vivo. Tem um salmo que fala: bem-aventurado o povo que ouve o som festivo. Se ele está vivo, Deus aceitou o sacrifício. E tinha mais, ele entrava com uma corda amarrada. Por quê? Porque se ele fosse fulminado lá dentro, Deus que julga o que estava acontecendo, eles poderiam puxar, porque ninguém poderia entrar lá. Não morreria também. Morreria só também. O sumo sacerdote do Santo dos Santos, do Santíssimo. Aí só entra o sumo. no tabernáculo celestial, que é o que está no capítulo 8. Jesus entra, oferece o sacrifício como sacerdote, oferece o sacrifício pelo povo, mas não por ele. E ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio E ele entra e vai ao Santo dos Santos e leva ao Pai. O Pai o recebe. Mas tem uma diferença. Ele manda Jesus sentar à direita dele. E agora o caminho está aberto para todos poderem chegar. Acabou o sininho, acabou a porta, acabou o véu. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Na hora da morte dele, o véu se abriu de cima a baixo. E por que a Bíblia enfatiza esse de cima a baixo? Porque era uma altura muito grande. Então, se fosse aberto para ver alguém, mas foi de lá de cima, era uma altura, nem a altura lá, né? Vocês são as côvados, abriu, o caminho está aberto. O sumo sacerdote, ele entra lá todo momento, porque ele tem livre acesso, porque ele é o puro santíssimo. Então ele tem livre acesso. Então como é que nós podemos servir a um Deus tão puro, tão perfeito, do jeito que ele está servindo aí? Olha, eu fico tão triste das pessoas lá fora não conhecerem nada a respeito e nem sentirem vontade de conhecer. Eu estava pensando nisso. Fecha o coração. Deus Eu estava pensando nisso. É triste demais pra gente, né? Vivendo uma vida, não sobrevivendo, eles estão sobrevivendo, eles não têm vida, eles acham que eles têm vida. E até eu falo, agora eu vou aqui para os crentes, quantos de nós estamos ainda alimentando sentimentos errados dentro de si? Ah, mas eu sou boa nisso, eu sou muito gentil com as pessoas, sou caridosa, mas tem hábitos ainda que são impuros diante de tanta coisa. Então a gente tem que ter cuidado. Eu não estou nem falando desse povo, aí nem se fala, aí cabe a nós, como sacerdotes de Deus Altíssimo, irmos lá, abrimos nossa boca. Muitas vezes não precisa nem estar citando versículo nenhum, o nosso próprio testemunho. Eu acredito muito no testemunho. Você testemunhar quem você é, as pessoas dizerem como é que a gente fica assim, como é que a gente sente essa paz em meio a tudo isso que você está sentindo. Eu quero conhecer esse Deus que você serve, que lhe dá essa paz, porque eu sei da sua vida como é, mas você exala amor, você exala equilíbrio, é nosso, é do Senhor. Então vocês veem aí todo esse aparato para entrar no Santíssimo. Só Ele é o nosso mediador. Agora Ele é o mediador. A antiga aliança era necessária para que nós aprendêssemos, para que nós entendêssemos tudo o que iria acontecer. Nada do que Deus faz é em vão. Então aí eu pergunto para mim, como é que eu quero me apresentar diante de Deus do jeito que eu estou? Eu não posso, não posso. Então, nós precisamos pedir cada dia mais a Deus, que nós possamos, que o Espírito Santo nos ajude. Olha que coisa linda, deixou o Espírito Santo, né? Não é diferente, deixou o Espírito Santo. Nós não estamos sós. Então, que Ele nos ajude, que nós possamos melhorar, não para mostrar nada ao mundo, mas para chamar a atenção de ninguém. Ah, não, quem era aquela pessoa? Ela é próspera, ela é isso, ela é inteligente, ela sabe. Não! Eu quero chamar a atenção do trono. Eu quero que o trono se levante, os dois lá olhando, se alegrando comigo.
com a minha vida, entenderam, irmãos? Porque é muita santidade. Nós estamos distantes dessa santidade. Estamos ou não estamos? Sim. E pelo menos eu digo, estou distante dessa santidade. Eu preciso buscar, mas eu vou buscar sozinha. Em meio a toda, como eu disse a vocês, toda essa turbulência que a gente vive, porque nós vivemos assediados, o inimigo nos assedia, até no nosso tempo nos engana, não é? Para nós não nos dedicarmos mais ainda a, como sacerdotes de Deus Altíssimo, atuarmos como tal. Então precisamos abrir nossos olhos. Contou uma coisa interessante que eu não tinha, nunca prestei atenção sobre isso. Aí teve um comentário que falou assim: se você não tem tempo para fazer algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Isso. Eita! Que isso veio como um espelho para mim. Eu falei, misericórdia. E a gente fala, a gente está com tempo, porque a gente tem que chegar, tem que fazer. Isso não é prioridade. Porque se fosse prioridade, mas se você não bebe água porque é prioridade, mas se você não faz as coisas secundárias porque é prioridade, mas quando vai para Deus, eu não tive tempo de orar, não tinha lugar, não tenho tempo para ler a palavra, então não é prioridade. Isso fala muito no meu coração, entendeu? Até que ponto Deus é prioridade para você? Será que você realmente tem Deus como prioridade? Será que realmente Deus é o primeiro? Porque lá em Provérbios, tanto 1, 2 e 3, que a gente estava no provérbio em casa, está dizendo sobre enfeites, irmão. E os enfeites são coisas que você não vê. Se você me falar o enfeite que eu estou aqui agora, eu vou lembrar que eu acabei de colocar. Sim. Mas geralmente você fica usando, o brinco está aqui e você nem lembra qual brinco. O enfeite é o que os outros veem. Porque naturalmente você estava tão envolvido com Deus, tão envolvido, que vai estar passando para as pessoas. O testemunho vai ser Exala, o cheiro de Deus exala. Com sabedoria, discernimento, equilíbrio nas horas. Exatamente. Tudo isso vem de nós. Quem é que tem Exatamente, isso? mas soltar se estiver dele, né? E mesmo devoltado, entregue, buscando e dizendo para o Senhor, o Senhor é minha prioridade. Porque o Espírito Santo fala, gente. Muitas vezes a gente fica ouvindo isso. O Espírito Santo vai dando direção e a gente está, será, até no beber de água. Você bebeu água hoje, né, filho? Eu bebi água ainda. Essas coisas simples da vida. Algo mais importante, você não orou. Cadê essa importância para a palavra? Será que isso é de Deus? Como é que não é de Deus? Tudo aquilo que é com a sua carne é de Deus. Tudo aquilo, sim, o perfeito para a gente saber que é Deus que está falando com a gente. Você queria fazer isso? Não, então eles estão falando com você. E uma coisa que eu percebi aí foi muito assim forte, o quão eu preciso melhorar diante de tanta santidade. Eu acho interessante Júnior Brandão, né? Ele coloca no site no Zap, dos professores da classe, aí ele coloca aí embaixo, eu preciso melhorar. Eu acho interessante, né? É verdade. Não é só a gente falar. O que eu percebi, a gente fala, mas também tem que seguir, né? O que eu percebi foi que isso aí me mostrou a caminhada aí, né? Arão, todos aqueles sacerdotes, todo mundo, mas a gente vê a superioridade, a grandeza, a pureza. Então nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Precisamos melhorar, não para mostrar nada ao mundo, mas que essa relação ela se aprofunde cada vez mais. E que nós possamos, como a irmã falou, exalar esse bom perfume, que as pessoas se sintam atraídas, que as pessoas se sintam motivadas a conhecer esse Deus que nós servimos. Precisamos ser sacerdotes. Interessante você falar de uma nova aliança. Nova aliança. Só que essa nova aliança era o que Deus já queria. Melquisedeque é uma das provas. Isso. Ou seja, a nova já existia antes da velha, mas a gente não estava preparado para receber. Deus foi pedagogicamente nos preparando para receber algo superior. Nesses ritos, nada, as coisas sem sentido, nada esse bode, tudo não tem sentido. Precisávamos entender, só entendemos porque houve todo esse preparo. E ela não se fez mais necessária, porque o sacrifício já foi feito, o sacrifício é eterno e suficiente. Já foi feito. Conclusão: o sacerdócio eterno de Jesus nos oferece segurança. Ela nos dá segurança.
A segurança não está no seu dinheiro, no seu conhecimento, na família, nada, no seu esposo, porque ele pode falhar. Não está no sacerdote, ele pode falhar. Não está no seu filho, que você criou, tem 2 filhos, 3, todo mundo igual, mas um é diferente. Entenderam? Então, precisamos dessa segurança incomparável, dando-nos graça, misericórdia e capacidade para perseverar, para não ficarmos como esses judeus, que a carta foi escrita para eles, titubeando, enfraquecidos. Claro que nós vamos nos sentir fracos, um momento de desânimo, de tristeza profunda, mas ela não vai fazer morada, porque nós sabemos que o nosso intercessor eterno está lá, ele é nosso advogado, ele veio como homem, para sentir as nossas fraquezas, as nossas dores, sentir a nossa limitação, e lá ele advoga. Mas cuidado, que quando ele vier, ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Então, como eu senti a necessidade, eu preciso de bem mais purificação para me achegar diante do trono. Porque até para a gente orar diante dele, a gente tem que ter esse espírito de quebrantamento, de adoração diante dele. Somos desafiados a olhar para além das práticas externas, essas práticas, esses ritos, olhar além disso, gente, e entender a profundidade da relação que Jesus nos oferece como sacerdotes dele. Olha a posição nossa agora, nós somos sacerdotes dele, ávidos por ele. Ele não nos entregou essa função e lá, ó, se virem aí, se virem nos 30. Não foi assim, foi? Ávidos por ele, nos dando o Espírito Santo e prontos para servir. Entenderam, gente? Nós temos que estar prontos para servir. Nós não podemos estar só enfeitando igreja, tem os ministérios lá, liderando os ministérios lá, prontos para servir realmente, porque nós estamos aqui nesse mundo, não é para sermos servidos, não importa que posição social você esteja, nós temos que servir sempre, porque o Filho do próprio Deus veio para servir, e Ele é superior, vem na superioridade dele. Como é que nós queremos ser servidos? Muito dos embates, muito das confusões que a gente vê na sociedade, essa necessidade de se engrandecer, de ser maior e ser melhor. Você não é nada, nós não somos nada diante do Filho de Deus, diante de Deus. E nós precisamos dessa consciência. E nós precisamos saber que precisamos crescer diante dele, não é diante do mundo. É diante do nosso crescimento, é na presença dele. É ele que tem que ver o nosso crescimento. Então ele vai ver que você tem um carro melhor, Vera? É isso que ele quer ver? O carro melhor. A irmã Vera, só está vestindo ouro na marca. Isso é bom. Isso é bom a gente trabalhar e conquistar isso. Mas isso não é a nossa prioridade. A prioridade é que nós estejamos enriquecendo aqui. Porque lá no trono vai ver essa riqueza. O trono que vai chamar a atenção do trono é essa riqueza. E é se fazer pequeno para que o nome dele apareça. Isso, glorificando o nome dele com o nosso testemunho. 1 Pedro 2,9, perfeito, Paulo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Cada um de nós aqui somos sacerdotes do rei. E qual é a nossa função? Você vai para a igreja pregar? Não. Testemunhe, ore, interceda. Não é isso que ele nos mostra, que ele fez aqui? Cadê? O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o nosso chamado. Entendeu? Porque quando nós atendemos esse chamado, certamente tudo o que vier às nossas mãos será abençoado. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, se eu não trabalhar, eu não tenho que fazer, se eu não trabalhar, eu não vou, eu não ganho. Primeiro, vamos alimentar aqui, que você vai ver se você não ganha. Porque quem nos garante é Ele. Amém. Temos que ser gratos pelo sacerdócio eterno de Jesus. É gratidão, o sentimento é gratidão. Porque Ele disse, Pai, eu vou, sou eu que vou. Eu vou ser o sumo sacerdote e você o sacrifício. É muito amor, né, gente?
é muito amor. Ele é o nosso sumo sacerdote, bem como o nosso rei. Ele tem que reinar no nosso coração. E que assim, irmãos, nós possamos entender que o nosso Deus não é qualquer coisa. Nosso Jesus vai estar aí falando, ai meu Deus, não, é santíssimo. E precisamos nos preparar para estar todos os dias diante do Santíssimo. E que naquele grande dia nós possamos ter uma bagagem tão grande aqui, e que Ele não tenha dúvida nenhuma na hora do chamado. Nós não tenhamos dúvida nenhuma na hora do chamado dele. E que o Senhor nos fortaleça, e que o Espírito Santo nos unja, que Ele continue nos alertando, e que nós possamos ter o ouvido sensível para entender as advertências, para entender as orientações do Espírito Santo. É o que eu desejo a mim e a todos vocês. Vamos orar. Dá para orar, irmã? Pai Santo, muito obrigada, Senhor, porque essa é uma oportunidade rica para nossas vidas, ó Pai. De chegar um dia, Senhor, e entregar esses dias, é o Senhor que nós dependemos do Senhor. E a sua palavra, Pai, ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos abençoa, Senhor. Porque nós podemos, Senhor, sim, somos capazes de agir de forma que o Senhor espera, conforme o seu Santo Espírito tem nos direcionado. Nós te agradecemos porque tudo depende do Senhor, e o Senhor proveu tudo para que a gente pudesse chegar diante do Senhor nesse momento, te agradecer, te exaltar, te bendizer pela sua pessoa, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, principalmente por Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício ser único e definitivo. Obrigada porque a gente pode chegar diante do seu trono, Senhor, com toda a certeza de que seremos perdoados e confessar nossos pecados, de buscarmos, Senhor, em Jesus a perfeição, a busca em transformação e mudança, do nosso reflexo, Senhor, de como é ser filho do Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esse culto que vai estar agora, já está iniciando. Te agradecer por essa aula e te bendizer por tudo. Abençoa a vida de Pinho, Senhor, sobre nós.